Bora falar um pouco de uma empresa que é pouquíssimo comentada pelos analistas, que é a Comgás, que tem ótimas concessões com longo prazo e reajustes anuais. É uma ótima empresa também para recebimento de proventos. E apesar da queda de mais de 40%, será que é uma oportunidade ou uma cilada? Vamos falar de tudo isso hoje. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimentos Sem Enrolação, bora lá? E para quem não conhece a empresa, a Comgás atua no estado de São Paulo e recebe gás da Bolívia através do gasoduto Bolívia-Brasil. E há um projeto também em conjunto com a Petrobras para poder trazer gases do Rio de Janeiro, porém esse ainda é um projeto que deve sair nos próximos anos. E hoje a Comgás atende cerca de 177 cidades, que seria menos de 1% da área geográfica brasileira, então ainda haveria espaço de crescimento olhando por esse setor. E na área que a Comgás atua hoje, encontra-se aproximadamente 27% do PIB brasileiro e 30% de todo o gás distribuído no Brasil. E um ponto positivo é a alta densidade demográfica, com cerca de 34 milhões de habitantes e 12 milhões de residências dentro da área de atendimento da Comgás e, consequentemente, isso acaba virando receita para a empresa. Falando bem rapidamente sobre a jornada e o histórico da Comgás, em 2012 a Cosan adquiriu 60,1% da Comgás e em 2019 a Cosan atingiu a participação de 99% da Comgás. Então esse seria um ponto de destaque, visto que apenas 1% das ações da Comgás encontra-se em circulação. Então a maioria dos institucionais preferem ficar longe de empresas que têm uma liquidez baixa, assim como é na Comgás. Em 2020 foi a criação da Compass Gás e Energia e em 2021 foi renovada a concessão da Comgás, que seria de meados até 2029 e passou para 2049. Além disso, a Comgás ultrapassou 2,2 milhões de clientes conectados e mais de 20 mil quilômetros de rede. E conforme havia falado, um ponto de atenção é que hoje a Cosan detém mais de 99% das ações da Compass e da Comgás. E como a Cosan tem uma dívida líquida em torno de 7,2 de alavancagem, então esse é um sinal de que a Comgás deve continuar pagando bons proventos aos acionistas, visto que a Cosan utiliza desses dividendos para poder atuar na holding. Porém, um ponto de atenção é que a liquidez média diária da Comgás gira em torno de R$ 89 mil e algumas pessoas ficam um pouco preocupadas porque ela tem 0% de tag along. Então é mais um ponto para quem é investidor da Comgás ter um pouco de atenção. Já passando para os resultados do segundo TRI de 2025 da Comgás, o resultado da Comgás, infelizmente, não é dentro daquele slide bonito, igual outras empresas apresentam. É um slide mais cru, mas eu vou fazer o máximo que eu puder aqui para poder explicar de uma forma muito bem ilustrada. E para poder entender os resultados da Comgás, eu vou pegar o comparativo semestral, comparando o primeiro semestre de 2025 com o primeiro semestre de 2024. Então, olhando o resultado bruto, um aumento de 5,7% nas receitas. Um ponto de atenção foi o aumento da despesa operacional, que saiu de um lucro de 20 milhões para uma despesa, um prejuízo de 234 milhões, impactados principalmente por causa de despesas de vendas e outros resultados operacionais líquidos. Porém, vamos falar um pouco mais sobre isso em slides à parte. E o resultado financeiro líquido, que saiu de um prejuízo de 306 milhões para 426 milhões. E nesse ponto houve um grande impacto tanto da alta da Selic quanto do efeito líquido dos derivativos. Consequentemente, o resultado líquido no período foi uma queda de 22%. E já começando falando sobre isso, o endividamento. Hoje a alavancagem da Comgás encontra-se em 1,8 vezes e a Comgás tem um ponto que eu acho muito positivo, em que ela tem uma cláusula que o endividamento não poderá ser superior a 4. Então realmente eu acho esse um ponto positivo, porque empresas que tendem a ser conservadoras no seu endividamento não sofrem com os juros abusivos que são praticados no Brasil. Então houve um aumento, mas bem pouco, olhando semestre a semestre. No final de 2024,
A Comgás estava com uma alavancagem de 1,8 e atualmente em torno de 1,83. E esse ponto eu acredito que seja uma dívida muito tranquila para pagamento, visto que em apenas 1 ano e 8 meses a Comgás já conseguiria quitar totalmente a sua dívida com o seu resultado operacional. E aqui um ponto que eu queria chamar a atenção, que a Comgás no último ano teve um bom controle de custos, saindo de um total de cerca de 6 milhões para 4,6 milhões no segundo semestre de 2025, porém em outros resultados operacionais líquidos, houve uma reversão de provisões no primeiro semestre de 2024, que houve um impacto de 291 milhões, e sem esse impacto, a Comgás teria tido um resultado no primeiro semestre melhor do que o primeiro semestre de 2024. Então, esse foi um não recorrente. E se a gente for olhar na ótica de custos recorrentes, a Comgás tem feito um bom trabalho e tem controlado seus custos. E um ponto que eu já havia citado é a questão da concessão do setor de gás da Comgás no estado de São Paulo, que foi prorrogado até o dia 30 de maio de 2049. Então, zero receio quanto a isso, porque ainda tem muito tempo de exploração dessa concessão e mesmo após ter passado esses 20, 25 anos, não haveria motivo para que não houvesse mais uma vez uma nova renovação. E outro ponto é a revisão tarifária a cada 5 anos, que foi concluída em dezembro de 2024 e foi finalizada em meados de 4 de junho de 2025. Então, esse ponto pode melhorar ainda mais as receitas, visto que as tarifas têm sido reajustadas. E aqui um ponto negativo, que a Comgás tem utilizado seu caixa para pagar proventos e também para poder quitar a sua dívida. Então, o caixa saiu de 2,1 milhões para 1,3 milhão. E para quem não sabe, esse dinheiro não fica na poupança, não fica parado. Eles colocam em CDBs que rendem 100% do CDI e também em títulos públicos que rendem aproximadamente 100% do CDI com liquidez diária. E a Comgás aprovou o pagamento de JCP com saldos até o primeiro trimestre de 2025, porém foi um JCP bem baixo e, consequentemente, gerou um dividendo para o acionista de apenas 76 centavos, que seria, na cotação atual, cerca de 0,5%. Porém, a Comgás normalmente paga proventos em torno de 3 vezes ao ano, então ela deve estar para anunciar algum provento por agora, em meados de agosto, setembro, e mais um para o final do ano, em meados de novembro e dezembro. Porém, hoje eu não me animo tanto para os dividendos da Comgás, visto que ela tem sofrido com os altos valores dos juros da sua dívida. Então, hoje eu acredito que a Comgás deve pagar em torno de 6 a 7% de proventos para 2025. Mas vamos acompanhar as próximas reuniões do Conselho para poder entender o que eles estão pensando, qual vai ser a melhor forma de pagamento de utilização do seu caixa. E apesar dos altos e baixos, a Comgás tem uma solidez muito grande nos valores de proventos. Percebam que desde meados de 2001 não falhou no pagamento de proventos, apesar de aumentar em algumas épocas, descer na crise política, depois aumentou e desceu na pandemia mais uma vez. Porém, é uma empresa que tem muita solidez e consistência no pagamento de proventos. E desde meados da pandemia, em que a Comgás estava cotada a mais de R$ 210, até hoje, nesses últimos 5 anos, ela já perdeu mais de 40% de valor, mais de R$ 90 dentro da sua cotação, e hoje encontra-se cotada na casa dos R$ 126. E falando um pouco se hoje seria uma oportunidade ou não, hoje eu acredito que a empresa esteja bem precificada, visto que o PL dos últimos 10 anos foi em média de 11,2 e atualmente encontra-se em 10,47, e o EV sobre EBITDA, que também encontrava-se numa média em torno de 7,79 e atualmente encontra-se em 6,63. Então eu não acredito que seja toda aquela barganha, até porque não deve pagar altos proventos para 2025. A Comgás está arrumando a casa, está melhorando, porém é uma empresa que tem muita solidez, está há muito tempo no mercado e pode ser uma boa tese de carrego para o longo prazo.
e percebam que de tempos em tempos o mercado acaba batendo na cotação da Comgás sem ter acontecido tantas quedas assim. Isso aconteceu em meados de 2010. Na crise política, a Comgás perdeu muito valor também. Em 2017, uma queda, e agora tem tido outra queda. E após isso, a Comgás sempre tem se recuperado e tem melhorado ainda mais as suas margens. Então, consequentemente, as cotações seguem o lucro da empresa, e justamente por isso que desde meados de 2020 a cotação vem caindo, porque as receitas da empresa também têm caído nesse período. Mas me conta aqui, pessoal, vocês gostam desse tipo de vídeo de empresas fora do radar? No mais, peço para curtir, comentar o vídeo, deixem sugestões de vídeo para o canal e um abraço!